sido chamado de preguiçoso na escola? Nenhuma mãe gosta de ouvir isso, mas às vezes a gente mesmo fica achando, será que esse menino é preguiçoso, que não aprende, que não consegue prestar atenção? Essa é uma queixa que frequentemente a gente escuta e que deixa mães e pais bastante chateados e preocupados. Saiba que isso pode ser um problema e não deve de nenhuma forma ser tratado como preguiça. Uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer quando temos uma criança com dificuldade de manter a atenção, de ter foco nas atividades, é uma avaliação auditiva. Muitas vezes, perdas auditivas pequenas podem justificar esse comportamento e, na verdade, a dificuldade de atenção está pela necessidade de manter um foco e um estresse muito grande para manter a atenção. Se eu tenho uma perda auditiva, o esforço que eu preciso fazer para manter a atenção é muito maior do que se eu não tenho. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que investigar é se existe uma perda auditiva ou algum problema auditivo, alguma infecção que justifique essa dificuldade. Mas o que nós vemos na maioria das vezes são crianças absolutamente normais, ouvintes, que não têm nenhum tipo de problema e que ainda assim apresentam esse tipo de queixa. Por que isso acontece? Muitas vezes, por inúmeras razões, as habilidades auditivas elas não foram desenvolvidas da maneira correta. Ou seja, durante o período de formação dessas habilidades, lá na primeira infância, podem ter acontecido alguns eventos que dificultaram a conexão correta e a função correta dessa via auditiva. Vou dar um exemplo muito simples. Crianças que tiveram muitas otites no começo da vida. As infecções de ouvido, elas causam uma perda temporária de audição. E essa audição, que ora é boa, ora é ruim, ela não é consistente para a formação da rede neural. Portanto, essas crianças são crianças potenciais para que no futuro venham ter problemas de processamento auditivo. Então é muito comum quando a gente vai buscar a história, essa criança que está com uma queixinha de preguiçoso, que não aprende, quando a gente vai fazer uma anamnese mais detalhada com a mãe, aparece aí a presença das infecções de repetição na primeira infância. E aí a gente tem uma explicação do porquê que essa via auditiva não está funcionando como deveria ser. As habilidades auditivas, elas compreendem a habilidade de localização, de memória, de figura fundo, de discriminação, de compreensão e de separação dos estímulos que estão sendo recebidos. Então, para uma criança que está na escola e que precisa prestar atenção no professor, esquecer o ruído de fundo, localizar de onde está sendo chamado, ele tem diversas tarefas auditivas que têm que ser executadas ao mesmo tempo num ambiente de escuta difícil, porque a escola não é um ambiente silencioso. Somente com habilidades íntegras, essa criança vai ter um desempenho, uma performance comunicativa e um aprendizado mais tranquilo. Qualquer alteração dessas habilidades, qualquer dificuldade, se não for tratado, vai provocar um déficit de desempenho. É aquela criança que não consegue focar a atenção, ou que está com a focada atenção para fazer uma tarefa, mas passa uma mosca, ele se perde, muitas vezes confundidos com preguiçosos. Isso pode ser um problema. Se você está se vendo nessa história, se você está enxergando o seu filho nessa história, antes de fazê-lo sofrer, com diversas tentativas e broncas, para que ele preste mais atenção, para que ele fique mais integrado, vamos investigar não apenas a audição, mas se ele tem as habilidades auditivas íntegras. Normalmente esse exame é feito com crianças a partir de 7 anos e o ideal é que tenham audição normal, porque eu preciso garantir que perifericamente está tudo bem para que eu possa avaliar as condições das habilidades auditivas centrais. Aqui na CECAF nós realizamos as duas avaliações, tanto a avaliação auditiva convencional como a avaliação de processamento auditivo. Então, se você tem essa queixa e quer a nossa atenção, só mandar um WhatsApp, ligar, que a gente vai ter o maior prazer em recebê-los.